Olá, bom dia. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, então a gente vai falar sobre processamento automático da língua portuguesa. A gente vai começar a dar uma introdução para vocês sobre isso. É uma área muito abrangente, então a gente vai dar uma pincelada sobre motivações, como é que é, depois a gente vai mostrar para vocês alguma coisa de código também. Bom, eu sou o William, o Wesley, a gente faz a mesma coisa, a gente pensa aqui em matemática, eu sou engenheiro. Então a gente trabalha muito com pesquisa, a gente programa muito também, trabalha com software livre, nós dois trabalhamos no corretor gramatical Google e no Google Unidade. Eu trabalho na biblioteca Apache OpenMVP, que é um framework para desenvolvimento de software em linguagem natural. Também a gente está tentando aí partir para os negócios. Bom, vamos começar com uma motivação do que é língua natural e vamos comparar isso com o que a gente mexe muito, que é a língua formal. A língua natural é a língua que a gente usa no nosso dia a dia, é a língua humana, que a gente usa na comunicação com nossos colegas, comunicação de qualquer tipo, por exemplo, nos jornais. Ela pode ser falada, escrita, gesticulada. Ela é rica, é viva e natural, no sentido de que ela é constante evolução. Por exemplo, se você pegar um texto escrito em 1990, vai ser totalmente diferente de um texto escrito hoje, porque a língua muda com o tempo. E a estrutura dela é escondida, principalmente escondida para a máquina. Então, envolve sempre interpretação, que é muito difícil de fazer como a gente está acostumado na língua formal. Exemplos de textos, de coisas em língua natural são livros, posts, blogs, tweets. A língua formal é a que a gente usa mais na área de informática. É a língua que é criada artificialmente. Pode ser também uma fórmula matemática, uma fórmula lógica ou um programa em Ruby, qualquer coisa. Ela é sempre escrita ou é digital. Ela é universal, por exemplo, uma fórmula matemática que funciona, se entende ela aqui, entende ela no Japão, entende em qualquer lugar. Ela é bem definida. A estrutura é sempre evidente. Então, exemplos banco de dados, RDF, um programa de computador. Bom, a gente vai começar então a motivar processamento de linguagens naturais. Né? Para que serve o processamento de linguagem natural? Ela serve para executar tarefas que envolvam a linguagem humana. Essas tarefas podem ser, por exemplo, extração de informação, comunicação homem-máquina, por exemplo, você comunicar com o computador através de voz ou através de texto livre. Melhorar a comunicação homem-homem, por exemplo, tradutores automáticos entre idiomas. Vamos partir para alguns exemplos. Então, aqui é um exemplo de processamento de linguagem natural na ficção. Ali do lado tem a figurinha do HAL 9000, que é o computador que foi imaginado pelo Stanley Kubrick em 68. Ele colocou isso no livro 2001, Odisseia no Espaço. Esse computador é capaz de conversar em inglês fluente e em alguns momentos do filme, do livro, ele até consegue fazer leitura de lábios. É muito interessante pensar nesse tipo de problema, né? O que ele envolve? Então, ele envolveria técnicas de reconhecimento de voz e interpretação da linguagem natural. E ele também consegue interagir com as pessoas. Então, ele envolve também planejamento de diálogo e síntese de voz. Aí uma pergunta para vocês: quanto longe a gente está de conseguir fazer um HAL 9000 com a tecnologia de hoje? Vocês chegaram a ver esse filme? Está muito perto, muito longe? Está longe pra caramba. Eu sou desse tempo aí, pô. Eles imaginaram que em 2001 a gente estaria nesse nível aí, mas a gente está um pouco distante disso ainda, né?
Outro exemplo, que vem do nosso dia a dia, sistema de perguntas e respostas. Então, hoje a gente está acostumado, os buscadores estão um pouco mais evoluídos hoje em dia, mas o buscador tipo o Google, você procura por palavras-chave. Enquanto num sistema de perguntas e respostas você faria uma pergunta completa, então em linguagem natural. Então, por exemplo, o que significa procrastinar? Se você colocar lá procrastinar no buscador, ele vai achar fácil o que significa, né? Agora, imagina que você está perguntando em que ano a USP foi fundada. Talvez ele conseguiria juntar fundada e USP já forma algumas palavras-chave, né? Agora imagina quantos cursos eram oferecidos na universidade naquele tempo, naquele ano. Aí já complica tudo, né? Porque envolve você saber qual a universidade e envolve saber qual ano. Então, isso envolve informações anteriores de outras buscas, né? Envolve mais processamento. Outro exemplo é quantas seda chinesa foi exportada para a Inglaterra no século XVIII. Então aí já complica mais ainda, né? Tem que saber o que é século XVIII, saber que Inglaterra é um lugar, etc. Então, aqueles dois do começo é mais fácil para os buscadores. Agora esses outros aqui, eles requerem recursos de inferência, síntese e resumo de informações de diversas fontes. Outro exemplo aqui é também na ficção, o Babelfish, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Vocês viram esse livro? Viram? Não. Sim. Toda palestra que eu dou, eu tento mencionar, faço uma piada sobre o número 42. E ninguém entende, ninguém. Aqui todo mundo entende. Então, esse peixinho aí consegue traduzir de qualquer idioma para qualquer idioma do universo inteiro. Né? E ser factível um sistema desses hoje em dia. Imagine poder traduzir para o nosso idioma centenas de milhares de páginas web, por exemplo, que estão escritas em chinês para português. Seria muito interessante isso, né? Bom, aqui exemplos reais que existem hoje. Então esse aí é o Ultra Alpha, vocês já conhecem, né? Ele fez bastante sucesso aí um tempo atrás, agora parei de escutar dele, não sei se ele existe. Mas nele você consegue escrever algumas perguntas. E ele consegue, por exemplo, até, olha que interessante, você escreveu ali Lula, ele identifica uma pessoa e que é o Lula da Silva, né? Então especificou exatamente uma pessoa. Aqui é o Power 7, se não me engano ele foi comprado pela Microsoft. É isso, vocês sabem? Acho que é o Bing. Então também você conseguia fazer umas perguntas para ele e ele respondia aí. Não sei se o Bing ainda faz isso. Isso aqui é o Google Square. Alguém já ouviu isso aqui? Isso aqui é bem legal, você coloca lá uma busca e ele vai nas páginas e tenta tabular as informações assim, sobre o que você está procurando. Por exemplo, chá, ele consegue tabular os tipos de chá, por exemplo, a quantidade de cafeína, tamanho do pacote, preço. Aí também tradução, lembra que a gente perguntou aí do fazer buscas em chinês? O Google Translate consegue fazer isso já, né? O Google Search. Especifica que você quer buscar em um idioma e quer receber em outro idioma, já faz isso sozinho. Aí faz uma propaganda no nosso software. O Google também usa linguagens naturais para poder encontrar erros gramaticais no texto. Agora vamos partir um pouquinho mais para a área mais técnica, né? Então, o que seria processamento de linguagem natural
comparado com o processamento de dados. Alguém tem uma ideia? Qual é a diferença disso? O dado está bem estruturado, você conhece o meta dele, a linguagem do código. Exatamente. Então, o processamento da língua envolve conhecimento da língua. Aí, um exemplo de programa que envolve esses dois campos, o processador de dados e o processador de linguagem, é o programa WC do Linux. Vocês sabem, não? O WC é o contador de palavras, linhas, caracteres. Esse programa ele consegue calcular bytes e linhas de um texto, de um arquivo qualquer, e além disso consegue calcular palavras. Então aqui a gente pode dividir dados como bytes e linhas, seria o processamento de dados, e calcular palavras, seria o processador linguístico, que envolve saber, por exemplo, qual é o separador, delimitador de palavras naquela língua, etc. Que outro exemplo de processador de língua e dados? Eu recebia isso aí, um tweet falando do Devin Sampa. Não sei se o P. Balduino está aí. Não? Às vezes o tweet dele não está aí. O que você consegue extrair olhando esse tweet? Você consegue, por exemplo, saber que o P. Balduino na verdade, é o Plínio Balduino, e ele gostou do nível da programação do evento para desenvolvedores Devin Sampa. Tudo isso está em... Então, ele comentou isso em 26 de julho no Twitter, e o pessoal do Devin Sampa gostou e retweetou essa informação. Então, muitas dessas coisas aí também não estão bem explícitas no texto, né? Então, envolveria linguagem natural. Agora, processamento de dados, o que a gente conseguiu extrair daí? Só que o tamanho é 81, então o cara digitou 81 caracteres. O tweet foi gerado para esse P. Balduino e deu uma data aí, 2011, 07. Então, aí a gente acaba a motivação da diferença entre língua, processamento de linguagem e processamento de dados. Aí o Wesley vai continuar aqui um pouco mais na parte, um pouquinho mais técnica. Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Wesley. Então, agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre algumas coisas do processamento de linguagem natural em si, né? Algumas técnicas de como utiliza para fazer o software, para que o software consiga fazer parte do que o William falou na motivação, né? Então, assim, um dos problemas muito forte, né, inerente da parte de processamento de linguagem natural é a ambiguidade, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem na primeira frase: o senhor Mendonça chegou. Se fôssemos... Aqui é porque já está em uma sentença, então fica fácil saber que isso aqui é o senhor Mendonça chegou. Mas imagina, o senhor Mendonça chegou em algum lugar, e a gente quiser quebrar isso aqui em duas sentenças, por exemplo, o ponto ali poderia nos atrapalhar, né? O ponto de senhor. Então ali, o senhor, o ponto marca fim de sentença. A gente sabe que esse segundo ponto marca fim de sentença. Já o primeiro a gente sabe que não. E aí mostra já um dos problemas de linguagem natural. Outro exemplo aí, quem casa quer casa. Casa utilizado em dois sentidos diferentes, né? Quando é verbo e quando é substantivo. Outro, eu preparei o pato dela. Eu cozinhei o pato, eu fiz o pato de plástico, preparei o pato. O que quer dizer pato? Né? Então, esses são alguns problemas de ambiguidade. Para resolver esse tipo de problema, são N técnicas que a gente utiliza, N tarefas que utilizamos no processamento de linguagem natural. Entre elas temos aí segmentador de sentenças, o tokenizador, o reconhecedor de entidade nomeada, tem um monte de gente falando dessas coisas por aí, né? Etiquetador morfológico, chunker, face e por aí vai. São muitas as tarefas. Então a gente reduziu, tem uma portada aqui, que a gente aqui não está falando muito não. Enfim, esse é o overview das tarefas que tem. Por exemplo, vou falar aqui o segmentador de sentença, que foi o exemplo que eu dei lá do Sr. Mendonça. Está aqui. Como seria então o segmentador de sentenças correto, né? Corretamente, se ele fosse pegar esse texto, deveria quebrar em essas duas saídas. Então, o segmentador de sentença de linguagem natural recebe aquele texto e manda duas sentenças, quebrando.
Ficou claro essa parte aqui do ponto? Essa é a tarefa do segmentador de sentença. Outra tarefa muito importante, que utiliza não só a linguagem natural, mas também a linguagem natural, que é o tokenizador. O tokenizador é a tarefa dele separar as palavras de forma correta. Por exemplo, aqui o senhor Mendonça chegou. Separado. Aqui no caso a gente está bem específico que é por espaço, pegou um ponto, separou. Mas aqui, ó, ele entrega-lhes. Se não for um sistema correto de processamento de linguagem natural, ele pode quebrar errado e não tokenizar corretamente isso aqui. Então entrega uma palavra e lê outra palavra. Além do tokenizador, tem outro bem bacana, que é o detector de entidade nomeada. O detector de entidade nomeada é pegar o texto e verificar dentro do texto as entidades pré-definidas. Por exemplo, aqui a gente tem só 4 exemplos de entidades, que seria bandas, pessoas, eventos e lugares. Então, entender no texto algumas etiquetas pré-definidas, né? Então a gente pode especializar o detector de entidade nomeadas para o texto que quiser. Por exemplo, posso fazer detector de entidade nomeada específico para textos médicos, específico para área de advocacia. São muitos tipos diferentes que existem, muitos tipos diferentes de entidade nomeada. Então tem que saber bem como categorizar cada tipo. Outra tarefa interessante e muito útil é o etiquetador morfológico. Então lá, que casa quer casa. Poder identificar em cada token qual a classificação morfológica. Caso aí, ó, quem é o pronome, casa está como verbo aqui, casa está como substantivo aqui, quer é o verbo, a pontuação tem que ser bem etiquetado para que funcione bem e a gente consiga alcançar o objetivo final do sistema de linguagem natural. Outra tarefa legal, chunker. O chunker aí, então, separa em sintagmas. Então a gente tem sintagma nominal aí, a Maria. Então a Maria vai entregar os documentos a Pedro. Vai entregar um sintagma verbal. Além do chunker, tem mais outro aqui, mas acabamos não colocando, a gente cortou, que seria, por exemplo, identificador de predicado, sujeito predicado de uma sentença. Pegar uma sentença e identificar o sujeito predicado. Também não colocamos. Bem, para conseguir tudo isso, hoje a gente tem algumas APIs, né? Interessante. Uma delas é o Kugru. O Kugru, muita gente, todo mundo conhece aqui o Kugru. Alguém não conhece o Kugru? Então, o Kugru, para quem não conhece, foi inicialmente desenvolvido para ser um plugin para o OpenOffice, né? Então, muita gente utiliza, ele é bastante utilizado, mas não só por desenvolvedores, por usuários do OpenOffice. Então, eles baixam e instalam como plugin do OpenOffice e é um corretor gramatical dentro do OpenOffice. Mas o Kugru também ele pode ser utilizado como API, né? E aí, ó, extensão corretor gramatical, aplica o processamento de linguagem natural e a API pode ser usada por outros projetos. Então, o pessoal aí que não conhece o Kugru, gostar, quiser tentar, pode procurar conhecer o Kugru. Você quer falar? Um pouquinho. O Kugru, por exemplo, só para vocês terem ideia, Kugru, sujeito. Se você quiser falar sujeito, esse sujeito está correto gramaticalmente? Hã? Não. Mas não seria ortograficamente? Gramática, porque a gente precisa primeiro do contexto, né? Aqui no caso o sujeito está errado ortograficamente. Certo? A diferença entre corretor ortográfico. E aqui, as meninas, está correto gramaticalmente e ortograficamente? A ortografia está correta, certo? Existe a palavra menina, existe a palavra as. Mas no contexto as meninas não existe. Então, o problema não está na ortografia, o problema está na gramática.
certo? E esse tipo de erro que o grupo detecta. Então, as meninas, pode ser as meninas, ou a menina. Agora depende do que viria posterior a isso. Aqui a gente tem, por exemplo, a arquitetura do grupo, que eu acho que dá para ler até de longe aí, né? Essa letra grande. E aqui, ó, essa é a arquitetura do grupo, com todas aquelas tarefas que eu falei com vocês, né? Detector de serviço, tokenizador, reconhecedor de entidades nomeadas, chunk, post-tagger, buscador de sujeito-verbo, e detector final, que é o detector de gramática, erros gramaticais. Eu vou deixar o William falar um pouquinho agora da API, que ele gosta de falar disso também. Vai, William. Você pode tocar daí. Então, começar a falar de código agora. Então, eu vou falar de algumas bibliotecas que vocês podem usar para fazer processamento de linguagens naturais. A primeira, que eu acho que é mais fácil de usar, que já está tudo bem prontinho para usar, é a do Coglu mesmo. A do Coglu mesmo, o Coglu oferece alguns serviços, por exemplo, você pode usar ele como corretor gramatical. Então, se você tem uma aplicação web ou tem um outro editor de texto que não é o BRO, você pode pegar o Coglu com uma API, colocar lá para ele detectar os erros gramaticais. Fora isso, você também pode usar ele como detector de sentenças, tokenizador e todas as outras coisas que o Wesley já falou. Você pode já usar direto da API. Sim, o Coglu ele já funciona para português do Brasil, então não precisa de uma configuração, só ver que funciona direitinho. Aqui, depois vocês vão ter acesso a esses slides, né? Se não tiver, depois eu passo para vocês o meu site, vocês pegam lá. Mas aqui tem um how-to de usar toda essa API. É bem fácil. Então aqui só dá um overview para vocês. Não dá para ler, né? Código. Então desculpa o pessoal que não gosta de Java, mas é Java. Então, por exemplo, aqui usando para corretor gramatical, você instancia lá com um arquivo de configuração. O arquivo de configuração é mais uma linha que eu cortei ali em cima. Dá um load de configuração. Passa seu texto aqui no check test, obtém já os erros gramaticais, aqui você pode dar o print aí dos seus erros. Bem simples de usar, né? Para usar os analisadores, aqui eu mostrei, tem duas formas de usar. Você pode usar um anotador standalone, por exemplo, se você fizer só do Name Finder, você já tem seu texto já está dividido em sentenças e já está tokenizado. Você pode usar só o Name Finder do Google. Agora, se você quer usar, por exemplo, desde o Sentence Detector até o Tokenizer, você pode usar desse jeito aqui. Que você dá um Analyze and Check Input Text, e ele vai dar um Check and Result. Aí de lá você consegue interagir em sentenças, então você vai perguntar cada sentença do seu texto, e depois você pode imprimir, por exemplo, que eu estou imprimindo, acho que o lema da palavra. A saída desse probleminha seria isso aqui. Então, é o lema e a etiqueta morfológica. Então, a moça bonita chegou hoje, por exemplo, chegou, vem do verbo chegar, ele vai dar essa saída. A vem do o, a é artigo, chegou é verbo, blá 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 blá. Então, essa aí é a saída desses anotadores, por exemplo, do tagger do Google. Um outro framework que vocês podem usar, mas é um pouquinho mais complicado, mas ele é mais poderoso também, é o Apache OpenMP. O Apache MLP é um framework livre também. O Coglu é LGPL, então pode usar em qualquer projeto, inclusive comerciais, né? LGPL. O Apache OpenMP é mais livre ainda. Então ele é um framework mais geral do Coglu, então ele oferece vários algoritmos, então por exemplo entropia, redes neurais. Você tem que treinar os seus modelos, apesar de que tem alguns modelos prontos, você entra no site lá do OpenMP, tem alguns modelos, inclusive para o português do Brasil. Esse aqui é o site. Aqui você pode chamar o OpenMP na linha de comando, por exemplo, carrega ali o post-tagger e passa um modelo que foi treinado anteriormente. Aí você passa aqui,
quem casa quer casa, vai sair por ali, ó. Quem pronome, casa, verbo, quer verbo, casa, substantivo. Você daí que conseguiu tirar a ambiguidade dos casa, né? Ou você pode usar chamar usando API no seu programa Java. Para quem não gosta de Java, tem outros. Eu não coloquei aqui. Não coloquei aqui porque eu não mexo muito, mas existe, por exemplo, o NLTK para Python, que é muito bom, é muito usado, principalmente no meio acadêmico. O problema da própria documentação do NLTK é que ele não escala, porque ele é feito para academia. Ele é feito para ser didático, então o código dele não é otimizado. Eles fazem da forma mais bonita para todo mundo conseguir entender, mas ele não vai rodar em alta velocidade. Enquanto o Apache OpenMP, ele já é voltado mais para rodar em grandes massas de dados. Eu acho que a gente já falou sobre o que é bom. O quê? Os modelos, baixar do PNLP e o comum, se eu deixar de ser. Acho que a gente planejou um pouquinho curto demais a apresentação. Não sei se ficou claro para vocês a dificuldade de processamento de linguagem naturais. Alguém percebeu a dificuldade? A dificuldade toda é que a língua tem muitas ambiguidades. Então, todos esses processamentos que a gente faz, existe uma margem de erro que às vezes é fatal no seu programa, no seu projeto. Por exemplo, quando a gente está tratando de uma entidade nomeada, a taxa de acerto de uma entidade nomeada, aqui, por exemplo, a taxa de acerto de achar uma pessoa em um texto desse é de em torno de 80%. Então, 80% das vezes ele vai acertar. E mais ou menos 80% das vezes ele vai pegar, vai encontrar todos os erros do texto. Isso aí então, sempre tem esse problema de precisão, né? Que é bem complicado. Então, sobre essa parte de precisão que ele está falando, que eu tinha comentado sobre entidades nomeadas, acontece que aqui o que a gente está mostrando é tudo o mundo perfeito, né? Como seria a API, a entrada, a saída e a saída correta, que a gente espera, mas que sempre acontece. Então, por que ele sempre acontece? Porque o sistema geralmente não está bem treinado, as regras não abrangem todas as regras gramaticais existentes, ou porque foi treinado para medicina e está sendo rodado em cima de texto de advocacia, coisas desse tipo. Existe também um limite teórico de tudo isso. Então, nunca vai chegar no 100%. Então, você pode, por exemplo, o Tagger, existem pessoas que falam que nunca vai passar de... O Tagger nunca vai passar de 97% de acerto, por exemplo. Um Tagger desse tipo. A gente sempre todos os frameworks que eu mostrei para vocês são frameworks que são treinados e não são feitos na mão. Né? Então, não comentei isso, mas existem duas possibilidades nesse meio. Existe a possibilidade de você criar um parser da língua portuguesa na mão, como você faz um parser de uma linguagem Ruby, por exemplo. Então você vai criar lá todas as transições de estados na mão. Então, por exemplo, existe um software que chama Palavras para a língua portuguesa, que ele tem, acho que 2.000... Olha, a última vez que eu soube dele, tem mais de 2.000 dessas regras de derivação. Então, você imagina não ter um software desse. Então, se você descobre um erro lá, você tem que varrer toda a sua área de derivação lá para corrigir. Aqui, no nosso caso, a gente trabalha com modelos treinados em textos anotados manualmente. Então, eles são mais gerais. Então, por exemplo, o OpenMP funciona para qualquer idioma, desde que você tenha como treinar aquele idioma. Então, você pega um texto em mandarim, anota todas as entidades nomeadas nele. Então, aqui começa uma entidade nomeada, aqui termina uma entidade nomeada, etc. Você passa para o framework, ele vai lá e aprende com aquele texto. Então, você vai ter um anotador, entidades nomeadas para mandarim. Mas você precisa de um texto muito grande para fazer isso. Você precisa de mais ou menos para estar bem, você vai precisar de um texto de quantas sentenças? Umas 10 mil, pelo menos. 10 mil sentenças e sempre bem específica no domínio. Né? Fora que na própria anotação de texto você erra demais também, né? E deixa passar coisa. Então, por exemplo, na hora de treinar, imagina que está lá escrito o nome Red Hot Chili Peppers
em uma frase e ninguém anotou aquela frase. Na hora de treinar ele vai ver que aquilo existe, pô, é um caso que não é entidade nomeada, mas depois ela também está colocada como entidade nomeada. E aí vem aquele caso do limite teórico que ele falou. Complica o negócio fica bem complicado mesmo. E outra coisa sobre medidas, que a gente tem, no caso, a gente pode fazer sistema com grande precisão e traz pouco resultado. Ou pode fazer com que traga bastante resultado, mas a precisão cai. O que é precisão? É, por exemplo, imagina nesse texto aqui, se eu coloco o Wesley como lugar, já daria um erro. Então a gente teria aqui, esse sistema aqui está 100%, que nós fizemos na mão. Mas poder que se ele identificasse como lugar e não como pessoa, a precisão dele teria caído. A abrangência seria a mesma, porque trouxe 4 resultados. Então a quantidade de material que traz, de resultado que traz, para a entidade nomeada a gente chama de precisão, né? Oi? Isso, cobertura, desculpa. A quantidade é cobertura. Precisão é se a etiqueta está correta. Então, acho que é isso de improvisação, né? Agora a gente pode fazer uma demonstração para vocês. É uma demonstração. Mostra a apresentação. Então, a gente está fazendo um projeto que é juntando aí tudo isso que a gente trabalha, que é a gente está fazendo esse site Aritasks. É um projeto meu do Wesley. Ele é processamento de linguagens naturais as a service. Então, a ideia é que você passe seu texto para o nosso web service e ele enriquece seu texto com metadados. Ele é gratuito, então a gente vai... Ainda não está pronto, mas vocês podem usar, já está rodando aí. Se vocês quiserem começar a usar antes de a gente estar na versão final, manda um e-mail, a gente manda para vocês uma chave. Então, a gente vai dar gratuitamente umas chamadas diárias, né? Então a gente vai pensar quanto um usuário normal precisa, a gente libera. Aí empresas vão ter que pagar, né? Porque senão a gente vai acabar com o nosso dinheiro, né? Pagando o nosso data center. Então ele tem um alto desempenho, porque ele roda um data center bem poderoso. E ele tem alta precisão, porque a gente vai estar sempre aprimorando nossos modelos, né? Então o web service já está quase pronto. E a gente está também desenvolvendo um SDK para diversas linguagens. Então, se vocês programam em Hub e querem usar um detector de entidades nomeadas, vocês vão pegar lá uma bibliotecazinha e já sair rodando sem precisar trabalhar direto no nosso web service. Vamos lá fazer a nossa demonstração. Aqui é o... Esse projeto de vocês aí, vocês mesmo disseram, quando você faz o extrator, ele é muito mais preciso se ele estiver especializado para um domínio. E aí isso é um serviço, e você pode ter empresas de vários domínios usando esse serviço. Como é que vocês pensaram para personalizar o resultado para ela, ou vocês não personalizam? Então, a gente vai oferecer isso também. A gente está começando com um serviço geral, né, que vai atender o público em geral. A gente precisa de muito tempo para poder gerar, a gente falou, precisa de modelos, né? Então, hoje a gente tem um modelo que é muito simples, que vai funcionar principalmente para textos que tratam de cultura. Então, a gente vai começar a especializar mais esse modelo de acordo com o que a gente tiver clientes, por exemplo. Então, se hoje aparecer alguém pagando para fazer alguma coisa para a área médica, eu vou começar a fazer corpos para a área médica para aprimorar esse carinho. Aí, não sei, a gente vai ter que ver o contrato da empresa, se eu puder reutilizar os dados dele aqui ou não. Então, mas realmente, esse serviço aqui, ele é... Isso aqui é uma demonstração que o Wesley fez ontem. O serviço que eu fiz em algumas horas aí.
Posso fazer uma pergunta? Sim. Vocês já usaram, isso aí é um serviço de vídeo que vocês estão abrindo e tal. Se vocês tiveram uma experiência em uma coisa mais específica, um domínio mais específico, para um, sei lá, para alguma coisa meio, não sei, exemplo que você deu, medicina. Eles já usaram, já fizeram uma coisa mais para um domínio específico. Eu em particular, então ele perguntou se a gente já fez isso aqui para algum domínio mais específico. Eu em particular não, mas um amigo meu fez, ele fez para a área médica inclusive. E, por exemplo, para você ter ideia de como é ruim usar um modelo pronto, né? Então, ele usou o próprio Cogru para fazer isso. O Cogru ele acerta um texto geral, comum, por exemplo, textos de revistas, e acerta 96% do tagger. Enquanto na área médica ele vai acertar uns 87 por aí, acho que era esse número que me passou. Porque o jeito que o médico escreve é totalmente diferente do jeito que você escreve numa revista, por exemplo. Esse aí, quantas gerações já passaram para vocês terem chegado numa base para... Desse aqui? Ah, isso aqui eu estou trabalhando faz uns 2006. Tem bastante trabalho por trás. É muito difícil. E quando ele começou a convergir com uma coisa que ficasse mais aceitável? Não sei se convergiu ainda. Eu vou dar uma mostrada aqui Mas também também. você tem que ver a pergunta que você está falando de que tarefa você está falando. Entidade nomeada? Entidade nomeada ou entidade nomeada morfológico, entendeu? Então aqui eu rodei o nosso... Mas é difícil de ver, né? Eu rodei aqui o nosso... Vamos mostrar aqui o web service. Aqui o web service a gente fez ali uma chamada na URL. A senhora Maria Silva chegou. Você vai receber de volta uma lista de nomes com um tipo e a posição daquele nome no texto. Você pode também usar isso para processar uma URL. Deixa eu ver se tem aqui. Então aqui eu mandei processar um texto do Wikipedia sobre um crime. Então aqui ele está jogando hoje o texto de volta para o usuário, depois de ter processado. É um texto gigantesco. Aqui ele começa a fazer a etiquetagem. Tanto que ele erra às vezes, né? Acho que é porque crime não é uma palavra brasileira, então ele acaba etiquetando meio errado, né? Então, mas ele acertou aqui que 300 milhões é um número, ano é uma marca de tempo, concertos é um evento, então ele vai anotando aí seu texto de acordo com isso. Então esse texto aqui, como ele é muito grande, vai ter umas centenas de entidades nomeadas. Então isso tudo aqui está disponível aí no nosso... Aqui eu tive que subir o serviço na máquina, mas a gente está rodando aqui lá no site que chama... Você entra lá no aritasks.com, lá tem um link para o web service real. Deixa eu mostrar o do Wesley aqui, senão o Wesley vai ficar triste. O Wesley tinha feito aqui um jeito de mostrar aquelas entidades mais bonitinhas, né? Então, você vem aqui ou coloca uma URL ou coloca um texto, manda processar, ele traz aqui para você uma tabela com as entidades que ele encontrou nesse texto. Tá? Por isso aqui vai estar lá no nosso site para vocês brincarem. Você colocou o exemplo de buscando no URL o texto, que formato que ele aceita? Ele consegue identificar, extrair as tags, se for HTML, ele tira as tags, ele tem que identificar o conteúdo central da página, ou ele simplesmente pega tudo? Então, aqui eu tive muito problema com isso, né? Porque as páginas HTML tem muito metadado, muita coisa que está bem estruturada. E aqui para um programa desses, aqui que trabalha com linguagem natural, você tem que ter contexto. Então, se aparece aqui no meio do texto uma palavra jogada, ele vai se perder, por exemplo, um nome jogado, ele vai se perder todo, se esse nome, por exemplo, não tivesse no dicionário. Então, por exemplo, tem um nome de uma empresa, é só que esse nome de empresa não está no nosso dicionário, e não tem nenhum contexto dizendo qual é a empresa.
Aí ele acaba dizendo que é uma pessoa, até ele vai errar. Então, eu tento extrair todas essas coisas que estão sozinhas, sabe, no texto. Então, se tem menus, eu tento extrair. Se tem listas muito pequenas, eu tento tirar. Eu uso o open source para fazer isso, Chica. Outro dia a gente estava discutindo esse tipo de problema, porque isso é muito específico. Não sei se está ligado. Bastante específico. Às vezes você quer capturar de blogs, por exemplo, o texto, um blog tem uma determinada estrutura, outro blog tem determinada estrutura. Então, uma coisa que eu até falei para ele a gente deixar um pouco isso de lado, porque se for tentar abranger, a gente vai parar de programar nesse caso, entendeu? Então, é melhor para quando cada um precisar tentar especificar bem como ele quer o formato do texto. Então, a gente colocou esse URL mais para mostrar que funciona, que pode, que está dando certo, entendeu? Basicamente isso. Se uma palavra aparecer em diversos tipos de entidades, por exemplo, se deu o exemplo de São Paulo, eu poderia colocar São Paulo como um time, poderia colocar como um lugar, no caso de lugar poderia ser 2 locais diferentes, poderia ser, sei lá, até o Santo. Então, se eu tivesse uma frase do tipo, São Paulo fará 150 anos, você consegue ver essa frase na palavra São Paulo? Você pode identificar São Paulo, São Paulo fará 150 anos. Eu acho que ele está pedindo um tema online. Mas aí nem eu estou entendendo como você vai conseguir identificar que é o time ou se é a cidade. Bem, nesse caso eu sei que São Paulo o time não tem a cidade. Ele é mais novo do que 150 anos. Eu sei que a cidade é mais velha. Você falar que tem que ser falso, é isso? Um exemplo aí. Deixa um pouco claro ali. Então, na verdade, isso que ele falou faz sentido, né? Existem sistemas para inglês que fazem esse tipo de coisa. Ele consegue, por exemplo, quando você fala São Paulo, ele consegue até, de acordo com outras frases no texto, saber se por um parágrafo anterior, por outras coisas que você está falando no texto, identificar se isso é um time ou se é um... Isso chama análise de referências, eu acho. Mas esse software não faz isso ainda. Mas é uma ideia assim fazer, porque é bem interessante, né? Então eu poderia aqui, por exemplo, achar o São Paulo e colocar um link para o Wikipedia dele, sabe? Então, William, de qualquer forma, isso aí é contexto. Wikipedia... De qualquer forma, isso que ele está falando aí é contexto, porque São Paulo fará 150 anos aí isolado. Agora escreve um texto aí de São Paulo, time, qualquer coisa, e dá para fazer relacionamento de entidades nomeadas e descobrir esse tipo de situação, saber se aqui em São Paulo se trata de um time ou uma cidade. Porque existe no campo de relacionamento de entidade nomeada. Não é o caso aqui ainda. Tem que limpar. Quando a gente tem uns projetos aqui de NLP e a gente enfrenta muita dificuldade pela arquitetura dos frameworks que a gente usa. Porque, por exemplo, a gente começou a usar um framework open source que o cara fez uma arquitetura tão monolítica e o NLP é um tipo de problema que a gente precisa ter a possibilidade de setar configurações específicas do seu domínio. Quando a gente encontra muito sistema que é feito monolítico, que não permite você customizar como ele vai processar, não permite você introduzir um processamento no meio entre dois. Então, assim, vocês comentaram que o OpenNLP ele é preparado para escalar, mas ele também é preparado para atender qualquer tipo de workflow. Sim. E o escalar que vocês falam é o quê? Você colocar isso na web e ele aguentar uma carga muito alta? O que você comenta mais? Precisa saber de paralelo. Então, bom, todo o processamento, existe uma... O processamento de linguagem natural existe desde 1950. Foi quando estava tendo a Guerra Fria, eles queriam muito fazer tradução de texto. Então, capturar textos em outros idiomas, ou capturar texto cifrado e traduzir. Então, desde aquela época existia o processamento de linguagem natural. Aquilo que eles faziam naquela época era tentar...
como a gente trabalha com código hoje, com outros tipos de programa, tentar atacar direto o problema. Então traduzir sem passar sem dividir o problema em pequenas coisas. Em 1980, mais ou menos, então, em 1950 começou isso, por volta de 70 todo mundo desistiu de trabalhar com tradução, porque viu que era muito difícil. Imagina só programando isso em 1970 também, né? Aí, em 1980, mais ou menos, eles começaram a retrabalhar essa área. E uma coisa que eles descobriram é que é muito mais fácil trabalhar desse jeito, que é em pipe. Então, você divide um sistema de processamento de linguagem natural em partes que sempre vai precisar. Por exemplo, você sempre tem um sentence detector, sempre tem um tokenizer, sempre tem Isso é sempre necessário para você trabalhar com texto. No caso, você quer trabalhar com... Então, se você seguir esse caminho, você acaba conseguindo fazer o que você quer. Eu não sei qual é o seu problema exatamente, mas os sistemas acabam sendo assim. Na hora de escalar. Escalar. Então, é muito monolítico, a gente não conseguia dividir o trabalho. Se a gente começa a receber uma alta carga, o negócio é fila única, começa a atrasar toda a entrega. Para escalar, a gente tem que usar... Então, a mesma coisa aqui. Aqui é um pipe, né? Quando a gente escala um pipe, a gente coloca outros processamentos aqui paralelo. Então, por exemplo, o web service que eu fiz, que a gente fez aí, a gente coloca, por exemplo, o tokenizer, ele é lento. Aí eu coloquei uns 8 tokenizers aqui no meu pipe. Então, na hora que o sentence detector bem rápido, chega lá vários textos, ele vai ver qual tokenizer está livre e manda para ele. Entendeu? É assim que ele escala. Isso é o OpenNLP? Não. Vocês implementaram isso no... Não, existe frameworks para isso. Existe, por exemplo, o framework Lima, Apache Lima. Eu uso Apache Lima. Mas cada módulo, sim, você pode utilizar separado cada módulo. Aí você coloca por exemplo, uma das decisões cruciais na hora de escolher um framework é justamente isso. Será que eu consigo despedaçar o framework e colocar cada processamento numa máquina, numa coisa que seja que for? Por exemplo, a gente se ferrou no projeto aqui porque o projeto é inteiramente monolítico, não consegue dividir ele de nenhuma forma. A manutenção dele ficou absurdamente complicada e acabou ficando. Então, desse jeito aqui escala, porque você pode paralelizar coisas, né? Então, por exemplo, existe uma discussão, eu trabalho com OpenMP também, e existe uma discussão lá de trocar a linguagem, que a gente está fazendo em Java hoje, para colocar em Scala, por exemplo, que aí facilitaria algumas coisas, pelo menos começar a trocar alguns módulos mais fundamentais ali para uma linguagem que seja mais fácil trabalhar com multi-threads, né? No caso do OpenMP, e em geral os sistemas de processamento de linguagem natural, cada módulo desse aqui tem que rodar uma thread. Porque eles são muito complexos de você trabalhar multi-thread, né? Porque eles foram feitos há algum tempo já, então naquela época ninguém se preocupava com isso. Então, a forma mais simples de acelerar esse processo é criar threads do bloco inteiro e dividir o trabalho usando filas aí de entrada do canal. No caso do OpenNLP, ele tem um modelo de extração de entidade em português, não? Tem. Ele usa base treinada? Tem nada. Ele não tem nenhum esquema de regra configurado, né? Ou é só poder estatístico? Você vai ter que pegar aí o manual do OpenMP, se quiser ajuda nisso, entra na lista. Tem como você melhorar o modelo, sim. Por exemplo, ele é treinado com corpus sem nenhum dicionário, mas tem como você colocar dicionários. Então vai melhorando o modelo. E quem anotou esse corpus do Brasil, do português brasileiro? Os corpos brasileiros são usados pela Linguateca. Não são pela Linguateca, mas são hospedados na Linguateca, né? Assim, seria legal você comentar quais as dificuldades que alguém que for começar um projeto de NLP em português brasileiro vai encontrar. Porque eu vou mostrar que existem essas APIs, né? Principalmente para corpos. É muito sofrimento. Eu trabalho com o mestrado no Kogu e eu estou atrasado no projeto já. Eu tinha que ter entregado o projeto há uns 2 meses.
Porque precisa arrumar uma... O Cogru está acertando muito pouco, por exemplo, concordância. Nossa, para você aumentar 1% no acerto dele, olha, é trabalho. Você tem que fazer um dicionário que, sabe, envolve... Para uma pessoa fazer é um trabalho absurdo, sabe? Então precisa de ter linguistas para fazer. Acho que esses são os principais problemas. Você precisa ter material de treino bom. Precisa ter pessoas que, por exemplo, precisa ter uns 3 linguistas no seu time e vão fazer análise. Então, por exemplo, pega um texto, anota, 2 deles anotam, se der divergência passa para o terceiro, para ficar bem homogênea as coisas. Porque material de treinamento é uma das coisas mais difíceis de obter e é uma das coisas que mais atrapalha. No caso do Cogru é exatamente o meu problema, porque toda hora ele vai lá dar um erro e é um erro do dicionário. E o dicionário o Cogru tem 2 milhões de entradas. Para eu conferir isso é uma maravilha fazer isso. Além disso, o meu mestrado é em reconhecimento de entidade nomeada, né? E esse negócio que ele comentou, a gente adicionou um recurso, depois adicionou outro recurso, acho que vai melhorar, né? Ou vai colocar agora um dicionário de, sei lá, mais centenas de milhares de entidades nomeadas. Coloca o negócio lá, aumentou 0,0001%. Ou então a gente tem uma ideia legal lá, olha, parece que aqui sempre que quando coloca a palavra em antes de um substantivo, esse negócio aqui é legal porque sempre é um lugar, porque está em tal lugar, eu coloco aquele negócio lá para você ver. Torce, quando você vê lá o negócio caiu 2%. Entendeu? É um negócio para criar modelo, treinar modelo e verificar mesmo a precisão dele é sofrido. E fora que você saber que caiu 2% demora uma noite. Uma noite treinando o negócio. Deixa rodando lá e esquece. Depois vai lá olhar. Ou então automatiza, né? Aí vai pro bar. Mudando o foco, acho que sobre mais o tipo, como funciona. Já que vocês estão querendo fazer SaaS, né? Eu já dou uma ideia das aplicações. Que para o pessoal usar, como poderia usar, e já tem um pergunta nesse sentido. Uma profissão que surgiu na analista de mídias sociais, né? Que já vi eventos vendendo soluções de análise de mídia. Falar, será que estão falando mal da Vivo no Twitter? Estão falando mal desse modelo de celular? Sentimento. E sentimento. Vocês sabem que produto que eles usam, se eles usam o MP, se vocês pretendem atacar esse nicho e vender alguma coisa? Muita gente me procura perguntando sobre isso. E eu não tenho uma solução pronta, principalmente porque o que se usa muito nessa área hoje em dia é outro tipo de framework, que é o ECA, por exemplo. Então o ECA é uma saída. Mas aí você vai colocando anotações, né? Você vai pegando os textos e vai nos tweets, por exemplo, e vai anotando como positivo ou negativo e vai marcando assim, olha, isso aqui que me fez decidir que isso aqui é negativo. Então você vai lá e treina. Você vai fazendo assim. Agora, para usar isso aqui em redes sociais, eu acho que uma boa ideia, por exemplo, você saber o que estão falando no momento. Tem lá os hot topics do Twitch, trend topics. Trends. Então você pega os trends, só que ele só tem a palavra que você quer. Não está falando exatamente o que ele está falando. Quem são as pessoas mencionadas naqueles trend topics? Quais são as marcas? Quais são os lugares? Então você pegando os tweets, passando uma API dessas, você consegue extrair mais informação. Extrair, por exemplo, quais são os lugares mencionados. E no futuro a gente pretende começar a expandir essa API, por exemplo, para você passar no tweet, ele te fala, está falando de um lugar, São Paulo, mas está falando bem ou mal daquele lugar. Então, a gente pretende colocar isso na API. É muito trabalho, é bem difícil de fazer, mas é um objetivo. Você está usando um apontador, por exemplo, seria um negócio legal de ter, para olhar na rede social, se não for bem ou mal no local, de localização, e do seu local. Como vocês estavam falando também, existe o ECA, como ele falou, tem o JDM, o JDM com o ECA junto com o CID, por exemplo, também. O pessoal usa essas coisas por aí. Acho que... Você falou agora de twist e tal. Fica
imagina que essa ferramenta tenha sido feita para analisar textos grandes e tudo mais. De repente, a abordagem de as ferramentas que trabalham com essas coisas de sentimento implícito e tudo mais, elas não adotam uma abordagem diferente, porque 140 caracteres é diferente de se analisar algo tão grande quanto um texto normal. Tem diferenças na análise dos tipos, técnicas diferentes que são utilizadas. Tem porque realmente tem pouco contexto em 140 caracteres. Por isso que eles usam o ECA. O ECA ele permite que você extraia informações específicas. Então, por exemplo, não é uma coisa que decide você. Ter um não no seu tweet é uma coisa negativa. Ter um smile triste é uma coisa que você pode colocar para o ECA tratar com classe. Aí o não pode cair naquela pegadinha, né? Não gostei da palestra do Wesley e do William, então não voltarei à próxima palestra do Wesley e do William. Entendeu? Cai nesses problemas. E sempre tem é muito complicado também tratar esse tipo de coisa, porque você pode estar, o não pode estar invertendo, uma coisa está na frente. Então o certo seria você fazer um parsing daquilo lá, para saber a estrutura sintática, para decidir tirar inversões de sentido. Ou seja, PNLP. Mas aí você vai ter um problema que não vai escalar, porque cada tweet que você vai processar vai demorar um segundo. Vocês falaram no imã. Achei interessante você usar o imã para fazer padronização. O imã também tem um esforço de padronização. Agora o projeto está parado desde 2009, né? Essa parte de padronização avançou alguma coisa? Quer dizer, há algum esforço de algum grande player do mercado, de gerenciador de conteúdos, de usar o esforço do imã? Vocês sabem disso aí? Eu não sei. Quando eu comecei a usar o imã, foi em 2008, ou 2009. Então, eu comecei usando o imã justamente por padronização. Falei, pô, meu software aqui, o GoGuru, ele é difícil de usar porque ninguém quer compreender minha API, né? Talvez se eu usar uma API comum, as pessoas vão começar a usar. Não funcionou. É muito difícil usar o imã. O imã é muito complexo, é muito ruim de configuração. Então, você vai fazer tem que fazer um monte de XML lá, muito difícil. Então, o imã, eu acho que não funciona como padronização, assim, em opinião particular. Ele é muito bom para fazer escalar, porque ele já monta as coisas direitinho. Agora, eu não sei de outras iniciativas, né? Bom, o imã, na verdade, ele é um padrão, né, também. Ele é um padrão. Essa complexidade que fez parar o projeto? Oi? Será que foi essa complexidade que fez parar o projeto? Não, eu acho que é um projeto bem estável também, né? Porque ele já era desenvolvido na IBM por não sei quanto tempo, ele foi... O código foi aberto, mas ele é bem... Não sei o que mais dá para colocar lá. Então não sei se está parado porque... A gente não está parado, se eu acompanho a lista de discussão de desenvolvimento, as pessoas estão sempre trabalhando lá. Mas eu não sei mais o que fazer, o que dá para melhorar ali, porque ele está em desenvolvimento há muito tempo, então pode ser que ele tenha chegado numa estabilidade, né? Agora a padronização tem muita gente usando o Gate. O Gate, ele eu acho que ele é mais didático que o imã, mas eu não usei ele para escalar coisas, então... Tem alguma chance algum dia um Oracle da vida usar um negócio desse padronizado ou outro concorrente? O imã é usado, por exemplo, naquele supercomputador da IBM, né? No Watson, que ganhou o Geopart. Aquele programa de perguntas e respostas. Ele é usado muito ele é usado pela IBM, por exemplo, naquele supercomputador de linguagem natural, de processamento de linguagem natural e de inteligência, né? Ele faz as buscas nas bases de dados dele para formular uma resposta num programa de televisão lá nos Estados Unidos. Ele conseguiu ganhar o prêmio esse programa. E é feito em cima do imã. Obrigado. Acho que o grande problema de tentar padronizar muito é justamente você perder a flexibilidade de adicionar, mudar, distribuir. Eu sinto que é isso. Assim, acaba que o framework tem que ser tão genérico que uma hora que não fica mais o que encaixar. Você vai começar a impedir o cara especializado no domínio dele, usar a linguagem dele. Pessoal, obrigado.